Olá, meu nome é Camille e eu sou grata por estar participando da 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. A pesquisa que eu vou apresentar é uma pesquisa de Bibic Júnior, desenvolvida de setembro de 2023 até setembro de 2024 através da UEPG e orientada pela Marcela Teixeira Godoy. Sobre o tema central. Essa pesquisa, inicialmente intitulada Violência de Gênero e Raça no Ambiente Escolar, evoluiu para uma análise da influência das redes digitais na radicalização de jovens, devido à emergência de novos dados. O que isso significa, né? Buscamos compreender e evidenciar a ligação inerente entre crimes de ódio, a popularização da internet e a insurgência de uma nova geração de jovens conservadores. Nota-se primeiramente que a inquietação que permeia esse tema é a falta de estudos integrados do mesmo porte. Existem artigos que abordam esses aspectos separadamente, mas nada que explique a ligação entre todos esses conceitos. Aqui nesse diagrama de Venn, nós temos 3 informações iniciais relevantes que podemos traçar na mesma linha: a propagação do discurso de ódio, a ascensão da extrema-direita e a popularização das redes sociais. Sobre a metodologia. Como é feito? Pesquisa documental etnográfica que abrange as principais redes sociais utilizadas por crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. O processo consiste em buscar palavras-chave, principalmente apitos de cachorro, e tomar o enunciado como discurso ou corpus de análise para ver o que ela produz, baseado em Foucault e as noções de enunciado e acontecimento. A netnografia é uma forma de etnografia que utiliza comunicações mediadas por computador como fonte de dados para compreender e representar etnograficamente um fenômeno cultural na internet. Ela é adaptada para estudar fóruns, grupos de notícias, blogs, redes sociais, etc. Mas afinal, o que é apito de cachorro, né? Linguagem é uma linguagem codificada ou sugestiva em mensagens políticas para atrair o apoio de um determinado grupo sem provocar oposição. Essa ambiguidade é um traço adotado porque ela cria uma certa incerteza sobre a seriedade do enunciado e se o locutor acredita ou não no que está dizendo. Isso permite que ele negue automaticamente caso seja questionado ou desmentido. Sobre a fundamentação teórica. Aqui, há exemplos do aporte teórico utilizado em relação à pesquisa. Estudar cada parâmetro da ligação que está sendo criada é essencial para que possamos compreender. Então, no primeiro parágrafo, como eu posso explicar? Com a indispensabilidade dos produtos tecnológicos na vida cotidiana, surgem novas formas de relacionamento no mundo virtual, especialmente através das mídias sociais. Aí, no segundo texto, ele está tentando explicar que as redes sociais podem tanto alienar quanto unir as pessoas, pois os indivíduos solitários usam essas plataformas para formar conexões online, como está sendo demonstrado no estudo de Sappington. No terceiro texto, Mannheim critica a associação direta entre juventude e progressismo ou velhice e conservadorismo, apontando que os impulsos geracionais podem surgir de ambos os polos. Compreendendo a magnitude e interconexão. A análise do conservadorismo juvenil nos ambientes virtuais revela diversas táticas de cooptação e manipulação. Os fatores influenciadores são a popularização da internet, o uso intenso das redes sociais por sujeitos políticos e a ascensão da extrema-direita. Por que é útil cooptar esses jovens, Primeiramente, em vez de promover uma mudança real na exploração social da classe trabalhadora, agentes políticos utilizam a estratégia de criar um inimigo inventado que ameaça a identidade masculina e ocidental. Esse inimigo é simbolizado pelas forças políticas que promovem a globalização, principalmente liberais, imigrantes, a comunidade LGBT, feministas e todos aqueles que desafiam o papel tradicional do homem branco conservador. Essa abordagem ajuda a explicar o renascimento do chauvinismo, inclusive, pois o intenso fluxo imigratório ameaça a ideia de uma nação homogênea e tradicionalista.
Cooptar esses jovens é útil porque eles podem ser mobilizados contra esses inimigos e, ao fazer isso, desviar a atenção dos problemas reais de exploração e desigualdade social e meio que atrair eles através do mito perigoso de igualdade, que na prática se traduz em oposição aos direitos das mulheres, dos LGBTs, das minorias étnicas e religiosas. E por que os jovens são o alvo principal? Por causa da energia e influência, primeiramente. Os jovens são geralmente mais engajados e têm uma presença significativa nas redes sociais, onde podem disseminar rapidamente ideias e memes. A maleabilidade. Jovens estão em um estágio de formação de suas identidades políticas e sociais, tornando-os mais suscetíveis a novas ideologias. Terceiro. Rebeldia e desejo de mudança. Os agentes políticos capitalizam sobre o desejo juvenil de rebeldia e mudança, apresentando-se como uma alternativa radical e excitante ao status quo. O resultado prévio. Durante a análise das postagens, observamos diferentes formas de radicalização para que cada jovem possa se identificar. Algumas vertentes populares são: neonazismo. Enquanto o nazismo nega a existência do Holocausto, por exemplo, esse trata o genocídio cometido pelos nazistas como uma piada. Essa diferença discursiva em torno de um mesmo assunto favorece apoiadores em potencial, porque ele atrai novos membros para o grupo através da ousadia. O humor possibilita ou sugerir ideias desagradáveis, sem medo de represálias ou reações violentas. Acho que esse é um bom ponto para introduzir a direita alternativa. A direita alternativa, também conhecida pelo termo em inglês alt-right ou alternative right, representa uma fração da extrema-direita que se diferencia pela rejeição do conservadorismo tradicional. Essa corrente é marcada pela defesa de ideologias centradas na supremacia branca, no antissemitismo, no sexismo, em teorias conspiratórias e se opõe vigorosamente à imigração e à inclusão de imigrantes. Ainda que eles não se manifestem oficialmente em suas posições, a alt-right é frequentemente associada a ideologias de supremacia branca, neonazismo, nativismo, islamofobia, populismo e até o neo-reacionarismo. A alt-right também se relaciona com diversos grupos nacionalistas e defensores dos direitos dos homens. Durante e após a eleição presidencial americana de 2016, o termo alt-right ganhou uma ampla difusão, gerando considerável controvérsia na mídia. Sobre a origem e disseminação do alt-right. A direita alternativa tem suas raízes em fóruns da internet como 4chan, onde membros anônimos criam e utilizam memes para expressar suas opiniões. É muitas vezes difícil discernir o que é sério e o que é provocação nessas plataformas. Então, além desses fóruns, os membros da alt-right utilizam diversos sites e redes sociais, como altright.com, Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, Tumblr, tudo que for possível para difundir suas mensagens. A alt-right busca se distanciar da direita tradicional, que é vista como ultrapassada, entediante, amargurada, antissocial, reacionária. Em contraste, ela se apresenta como alegre, jovial, descolada, outsider, radical e opositora às estruturas estabelecidas. Mesmo quando os membros desse grupo expressam opiniões abomináveis, eles utilizam essa imagem renovada para atrair jovens, criando uma base de apoio entre as gerações mais novas. A alt-right utiliza uma série de estratégias para atrair jovens, incluindo a adoção de elementos da cultura pop e da internet. Então, passando para a próxima vertente, agora que nós já sabemos o significado. Cristofascismo utiliza imagens religiosas aliadas a discursos de ódio para provocar sentimentos conflitantes e atrair jovens religiosos para legitimar os seus ideais masculinistas, e de retorno ao passado tradicionalista e ilusório. Aqui, nós temos um exemplo interessante de imagem, que é Maria acompanhada da imagem de um sol negro. O sol negro é associado à supremacia branca e ao próprio nazismo. Vale ressaltar também que nessa vertente há até mesmo uma certa preocupação com a diferença de gênero. Enquanto, através da imagem de cavaleiros templários que lutavam em prol da sua fé, eles atraem os meninos, para atrair meninas, por exemplo, eles propagam a imagem de uma mulher casta, exímia, recatada, submissa, tradicional. Já no ecofascismo, o ecofascismo substitui a negação da crise climática global por uma abordagem que enfatiza esses problemas ambientais. Ele desvia o foco das questões sociais e culpa minorias étnicas, enquanto isenta o capitalismo.
Essa vertente, além de racista e xenofóbica, promove a limpeza étnico-racial sob a pretensão de uma sustentabilidade, usando uma retórica que justifica ataques racistas e xenofóbicos contra grupos vulneráveis e marginalizados. Considerações finais. Há, nos dias de hoje, um ecossistema próprio da extrema-direita nas redes sociais, escondido em plena luz do dia. Através de discursos ousados, músicas e imagens que chocam e impressionam ao mesmo tempo, é um grupo acolhedor que abre as portas para jovens à margem da sociedade e meio que faz um caldo de radicalização completo. A propaganda é eficiente, ela está nos memes, nas trends, nos comentários e merece atenção. Entre os adolescentes mais suscetíveis às investidas dos extremistas estão os da comunidade gamer, aqueles que se veem cativados por promessas de que a violência apagará as frustrações cotidianas. Eles formam um sistema de crenças nos quais tem uma imagem autopercebida distorcida, de que esse atentado vai transformá-los em heróis, em mártires, e de que haverá uma purificação. Ou seja, integrar a análise de redes sociais é uma ferramenta valiosa para entender e mitigar a radicalização entre jovens no contexto escolar. A instrução é a chave. Como será disseminado esse conhecimento? Deve-se educar-se na identificação de sinais, como o uso de apitos de cachorro, e agir diante de discursos suspeitos. Embora seja desafiador identificar a autoria e origem de postagens na internet, suas mensagens tendem a ser mais explícitas. Os indivíduos se apropriam de símbolos, de músicas e até de piadas internas, simplificando a busca quando se sabe como procurar. Enfim, isso é tudo. Muito obrigada!